Olá, patriotas! Tudo bem com vocês? O ministro da Saúde do governo Lula, Alexandre Padilha, fez um discurso na Globo News em defesa do programa Mais Médicos, tentando transformar tudo numa guerra ideológica contra os Estados Unidos, contra Trump, contra o clã Bolsonaro. Em resposta à fala do ministro de Lula, um médico cubano deu entrevista ao canal Metrópolis e desmascarou o ministro. Ele revelou que recebia menos de R$ 3.000, enquanto o governo dizia pagar mais de R$ 11.000 por mês. O dinheiro ia para a Embaixada de Cuba, que repassava o que queria. Confisco salarial mascarado de cooperação humanitária. Em seguida, exibiremos um discurso de Lula que parece não ter gostado da fala de Padilha. Lula parecia enlouquecido, tentando minimizar o que disse o ministro. E sabe o motivo? Fica comigo até o final, pois Eduardo Bolsonaro vai revelar para vocês. Primeiro, Júlia, eu estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa. E as pessoas que fazem isso, e o clã Bolsonaro que orquestra isso, tem que explicar, não para mim, nem só para o Brasil, para o mundo inteiro, qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano. Estou absolutamente indignado com essa atitude covarde. Fiquei sabendo, através da mensagem da minha esposa, eu estou em Pernambuco, estou fora de Brasília, numa agenda de trabalho do Agora Tem Especialistas, abrindo novos serviços aqui, trazendo mais profissionais, fazendo mais cirurgia. Recebi essa notícia e estou indignado até agora. Vou encontrar minha esposa e minha filha hoje à noite quando voltar. E o governo americano que fez isso. E o clã Bolsonaro que defende isso, que orquestra isso, que montou um verdadeiro escritório do lobby da traição lá nos Estados Unidos, tem que explicar para o mundo agora por que faz isso sancionando uma criança de 10 anos de idade. Qual o risco que uma criança de 10 anos de idade tem para o governo americano para fazer uma atitude como essa? Talvez, como você falou, Júlia, eles achavam que eu tinha visto para os Estados Unidos, devem achar que eu queira viajar para os Estados Unidos o tempo todo. A minha família não vive em Miami, às custas de vaquinha de apoiadores, como está parte do clã bolsonarista. Devem ter procurado um visto meu, viram que não tinha, resolveram atacar minha filha de 10 anos de idade, minha esposa. A minha filha, Júlia, tem 10 anos de idade, ela sequer era viva, sequer tinha nascido quando eu criei o programa Mais Médicos, e com muito orgulho criei esse programa em 2013. Para criar o programa Mais Médicos em 2013, eu e a minha equipe fomos em vários países do mundo, França, Reino Unido, Espanha, Portugal, Itália, no próprio Estados Unidos, em Genebra, na Organização Mundial de Saúde, para ver o que o mundo fazia para trazer médicos para áreas que não tinha condições de trazer médicos. E nessas viagens, vários desses países, ministros de vários países falavam, uma grande alternativa é fazer parcerias com médicos cubanos que naquele momento estavam em mais de 60 países. Aliás, hoje, Júlia, hoje não tem nenhuma parceria de médico cubano aqui no Brasil, mas tem em dezenas de países, de presidentes e primeiros ministros de direita, de esquerda, de todos os expertos por isso. Inclusive na Itália, que a primeira-ministra da Itália é uma das grandes parceiras da extrema-direita de Trump. Qual que é a explicação que não tem qualquer tipo de sanção, qualquer crítica a esses outros países e vem fazer uma sanção, né, aqui no Brasil contra servidores brasileiros e contra a família do ministro da Saúde, contra uma criança de 10 anos, se a gente não tem mais parceria com médicos e médicas cubanas, né? O programa Mais Médicos, eu tenho muito orgulho da criação dele lá atrás e do que é ele hoje. Hoje o programa Mais Médicos tem o dobro de médicos que tinha lá quando a gente criou e hoje, né, são médicos brasileiros e brasileiras, mais de 95% médicos brasileiros e brasileiras, exatamente porque quando a gente criou lá atrás, a gente também fez uma outra coisa, que era dar oportunidade para o jovem brasileiro poder fazer medicina, abrir novas faculdades, e por isso hoje a gente não precisa, a gente não depende mais, não só de parceria com médicos cubanos, de outros países,
para ter o maior programa de provimento médico do mundo. Não tem nenhum país do mundo que um governo federal coloca 28 mil médicos e médicas nas unidades básicas de saúde das cidades mais remotas, na periferia das cidades. Estou aqui em Recife, centenas de médicos aqui na periferia das cidades. Hoje, aliás, eu visitei unidades básicas de saúde onde vários profissionais eram autônomos mais médicos. Parabéns pelos mais médicos. A gente lançou hoje aqui uma nova tecnologia para o diagnóstico do câncer de colo de útero. Os médicos do Mais Médicos falaram, obrigado pelo Mais Médicos, a importância do Mais Médicos. Ou seja, nós temos hoje o maior programa de provimento médico do mundo. Nenhum país do mundo faz o que a gente faz hoje. A gente tem orgulho do Mais Médicos lá na criação, tem orgulho do Mais Médicos hoje, e não é interferência, seja interna, muito menos de quem montou um escritório do lobby da traição lá nos Estados Unidos ou de qualquer outro governo que vai atacar o programa Mais Médicos, e nós vamos sobreviver, superar qualquer tipo de ação externa ou de traidores da pátria brasileira que estão lá nos Estados Unidos, que tentam ser contra o programa. Aí a gente assinou e estava escrito lá o salário em cima, 2.000 e tantos reais. A gente viu o salário lá nesse momento, mas a realidade do que o Brasil pagava para o Mais Médico, a gente não sabia que era aquele valor. Quando eu cheguei aqui, que comecei a trabalhar, que passou meses, teve uma colega brasileira formada no exterior que trabalhava na mesma UBS, trabalhava perto de mim, e eu comentando com ela o salário, ela me falou assim, Yasser, é verdade que vocês ganham tão pouquinho? Eu falei, pois é, meu salário é tal. Aí ela falou, meu Deus, eu ganho 11.400 e faço o mesmo que você faz. Então aí a gente começou a, né, no meu caso, eu falei, eu comecei a pensar assim, meu Deus, que diferença tão grande, mas não podia fazer nada porque eu aceitei isso. Então, o valor, então, iria para o governo cubano e você ficava só com esse R$ 2.900, é isso? Sim, na verdade, o valor iba todo para o governo de Cuba. E a embaixada de Cuba em Brasil, no Brasil, ela depositava 2.976. O dinheiro não entrava na nossa conta como se fosse um depósito do Brasil. Entrava depósito, falava assim, da embaixada de Cuba. E já eles recebiam os 11.400 e depois repassavam para a gente aquele valor. O visto dos Estados Unidos. O mundo é muito grande. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Você tem lugar para andar no Brasil pra caramba, cara. Não se importe. Lugar bonito. E eu quero dizer para os companheiros cubanos que o fato deles caçarem o Mozart foi por causa de Cuba. Que eles tinham ido a Cuba. Então é importante eles saberem que a nossa relação de Cuba é uma relação de respeito a um povo que está sendo vítima de um bloqueio há 70 anos. Há 70 anos. Hoje estão passando necessidade. Estão passando num bloqueio que não há nenhuma razão. Os Estados Unidos fez uma guerra, perdeu. Aceite que perdeu e deixe os cubanos viver em paz. Deixe os cubanos viver a sua vida. Não fique querendo mandar no mundo, ele não é imperador. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, com, não, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos, perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky, foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer, né, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, né?
traficantes são postos em liberdade, outros criminosos violentos também. Todo dia tem notícia disso. Mas o pastor Silas Malafaia foi incluso agora no inquérito policial. Veja só. Agora chamar as pessoas para ir para as ruas, se manifestar pacificamente, virou crime no Brasil. Entendem como é que a coisa está tão de cabeça para baixo? E a gente não pode aceitar isso daí como normal? O inquérito aberto contra mim, colocaram meu pai dentro, agora colocaram Malafaia. O senador Marcos Duval veio para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, colocaram uma tornozeleira eletrônica dele, e tem gente no Senado falando, não, para não ficar feio para Alexandre de Moraes, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Meus caros, façam o certo antes que seja tarde demais. Vocês não vão conseguir enrolar o presidente Trump. Vocês estão vendo, ele citou 7 vezes o Jair Bolsonaro recentemente. Posts na rede social, cartas direcionadas, Lei Magnitsky, carta para o Lula, tarifa. Mas o que vocês querem para tomar o rumo correto e para entender que o caminho menos doloroso, até para vocês próprios, autoridades brasileiras, que fazem parte desse cenário inteiro, desse quebra-cabeça, que para vocês próprios, o melhor caminho é colocando a anistia em votação. Façam isso antes que seja tarde demais. Para falar sobre isso, Palavra Aberta recebe hoje o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, obrigada pela presença do senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o programa Mais Médicos. Primeiro, eu queria falar espanhol em 3 semanas também. Esse governo está fazendo milagre, realmente. Esse programa do governo começou há 1 ano e meio, não começou agora. O próprio senador Humberto Costa, no ato falho, acabou divulgando isso a semana passada. Então, concluo que o senhor é contrário ao programa. A forma como está sendo proposto, sim. Se tem um parlamento aqui para discutir essas questões, e não tudo por medida provisória. E vejo também o viés, claro, né, que é ideológico nessa questão. Se anunciou muito médicos estrangeiros e, na verdade, eram os cubanos que interessavam. Okay? Esse pessoal de fora vem numa condição para cá, o cubano, outra completamente diferente. O pessoal de qualquer outro país do mundo, ele vem para cá de acordo com a nossa legislação trabalhista, podendo, inclusive, trazer seus familiares. Quem é casado, tem filhos, sabe disso. Okay? Quão duro é você ficar longe da sua família. Já os cubanos, não. Os seus familiares ficam lá na ilha presídio, né? E serve como refém enquanto os seus familiares trabalham aqui, homens e mulheres. Então, o senhor questiona o fato de haver 2 formas de contratação de médicos estrangeiros no programa. O grande doente dessa história não é o povo brasileiro, é a ilha de Fidel Castro, ou Raul Castro, né? É a mesma coisa. Então, o recurso, basicamente, vai ser, a partir do ano que vem, 1 bilhão por ano canalizado diretamente para Cuba. E uma pequena parte desse dinheiro é que virá para esses médicos aqui. Inclusive, a própria secretária ou ministra da Saúde lá da Ilha dos Castros, né, falou que eles continuam empregados e ganham